Fala, gremista! Grêmio perde feio para Juventude, Bagé reclama e Baldasso responde. Mas antes, confere se tu tá inscrito, deixa o like e bora pro vídeo. Porque, Bagé, eu quero te ouvir sobre o jogo do Grêmio. Tu tá na linha da crise, na linha de passar pano, o que tu fala? Eu acho que nem uma coisa nem outra. A gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, o seguinte: acho que tem um erro de planejamento. E aí entra nesse... O grande culpado do jogo de ontem, tá? Gustavo Quinteiros. Acho que ele não percebeu. O técnico do Juventude, o Fábio Matias, que é um baita de um treinador, ele conseguiu dominar as ações o tempo inteiro, embora no primeiro tempo não tenha levado tanto perigo assim na prática. O Juventude já no primeiro tempo jogava melhor do que o Grêmio. No segundo tempo, o que faz na volta o Gustavo Quinteiros? Ele dá uma mexida, tira o Dodge do time, libera mais o Edenilson para jogar, tira o André Henrique, que estava apagado, coloca o Aravena, que para mim a única coisa que o Aravena tem é velocidade. O Aravena não tem dificuldade de drible, tem dificuldade de finalização, mas ele consegue por alguns minutos dar um entendimento de que o Grêmio tinha melhorado. O que faz o técnico do Juventude, muito inteligente, vai lá e engole de novo taticamente o Gustavo Quinteiros. Quem planejou encarar um time que era mais qualificado, e todos nós aqui comentávamos, olha, o Grêmio vai jogar contra o Juventude, que é um time de Série A, que é um time que tem um bom treinador e que é um time que é melhor do que os outros times que o Grêmio jogou até agora. Eu acho que o planejamento poderia ter deixado esse jogo do Juventude, que é um pré-grenal, já para botar tanque cheio de gasolina, em função da qualidade do Juventude. Mas eu não entro no time que acha que é tudo errado. Hoje é dia 6 de fevereiro. Hoje completa um mês, 30 dias que o Gustavo Quinteiros desembarcou em Porto Alegre. Vamos calmar, rapaziada. Calma. Tava tudo bem, a gente tava um pouco mais iludido. Não, nós precisávamos comemorar o que estava acontecendo porque ele vinha jogando bem. Ontem ele pegou um adversário de mais qualidade e não vamos esquecer. Para quem acha que está tudo errado com o Quinteiros, eu acho que tem alguns ajustes que ele tem que fazer. No ano passado, teve um jogo contra o Juventude que nós tínhamos o time titular. Num dos jogos do Brasileiro a gente tomou 3-0. No outro a gente perdia por 2-1. Aí o Marquezinho, traíra, que foi embora lá e saiu pela porta dos fundos da arena, ele não pegava pênalti nenhum. Naquele jogo ele defendeu um pênalti que seria 3-1 pro Juventude e teria matado o jogo. E o Cristaldo faz um gol nos acréscimos. Nós sofremos para empatar com o Juventude com o time titular no ano passado. Então calmem, ontem era o time reserva. Eu não comemoro derrota, obviamente que não. Tem um monte de erros, mas não é para terra arrasada. Precisa reforço. O Quinteiros vai ter que melhorar o que ele vinha fazendo para poder encarar o Grenal, mas eu não mudo em nada do que eu vinha comemorando. Ontem foi um jogo errado, é verdade, a gente tem que criticar, mas não fazer terra arrasada. Eu não acho que está tudo perdido da noite para o dia. Eu só acho que o único erro que o Bagé comete na manifestação inicial dele é dar uma responsabilidade ao Quinteiros maior talvez do que seja a dele nesse momento. Eu acho que o Quinteiros tem culpa pelo que aconteceu ontem, mas para mim o que aconteceu ontem é apenas o reflexo daquilo que nós já avisamos faz quase 60 dias. O departamento de futebol do Grêmio é letárgico e até aqui muito incompetente. O técnico Gustavo Quinteiros, ele é exatamente isso que nós estamos citando, técnico. Ele não faz milagres. Ele não vai fazer milagre a hora que a régua subir. E a régua subiu, 2 centímetros só, mas subiu. Nós pegamos o Juventude, um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem um trabalho um pouquinho mais longo, né? O técnico Fábio Matias chegou na metade para o final de 2024 aqui, e obviamente com a qualidade técnica de alguns jogadores que ainda permanecem no Grêmio, ou daqueles que não chegaram ao Grêmio, era evidente. Óbvio que a estratégia de jogar com o time reserva ontem já estava feita, eu não condeno, né? Eu não sou daqueles que acham que o time tem que ser sempre todo reserva, mas a estratégia estava montada. Só que assim, nós avisamos, não uma, não duas, não 3 vezes, várias vezes. Setembro de 2024, Reinaldo dá uma entrevista no Couto Pereira, no jogo contra o Bragantino, e diz assim: se o Grêmio quiser eu fico. Ali ele estava se despedindo. Setembro, e o Grêmio não contratou nenhum lateral esquerdo. Nós sofremos nos últimos 2 anos com problemas no sistema defensivo porque os nossos zagueiros são fracos. Nós começamos 2025 mais uma vez sem nenhum zagueiro contratado e confiável. E bom, o outro eu vou dar a torcida ao mérito porque é da torcida ao mérito. A torcida disse:
Thiago Volpi, não. O Grêmio foi lá e contratou, e ontem o Volpi estreou. Este é o goleiro que o Grêmio tem. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, e sem corneta aqui. Eu acho que não dá pra desconsiderar a derrota de ontem e tirá-la do universo de análise do Grêmio de 2025. Na mesma medida em que vocês viveram de superlativos em relação ao bom momento, eu acho que o tamanho da derrota de ontem ele tem que ser considerado, por alguns motivos. Era o time reserva, mas eu vi Monsalve, eu vi Arezzo, eu vi o Cuejar, entrou o Cristaldo, então assim, o Grêmio tinha... Monsalve e Arezzo são reservas. Eu não coloquei, mas são os jogadores qualificados do Grêmio que estavam em campo, então não dá para desconsiderar o Grêmio ter sido amplamente envolvido pelo Juventude. Eu acho que tem que dar tamanho para o que aconteceu ontem. Acho que alguma preocupação tem que ser colocada dentro do universo de entusiasmo que vocês tinham em relação aos primeiros movimentos do Grêmio na temporada. Evidentemente que não dá para fazer terra arrasada e tal, mas ontem o Quinteiros, o técnico do Grêmio, foi engolido pelo técnico adversário. Bom, primeiramente que tu tem razão e segundamente que nós todos falamos isso. Inclusive eu cheguei a citar isso. Quando ele tenta fazer a mexida no começo do segundo tempo, o Thiago Matias vai lá e enxerga... Fábio Matias. O Fábio Matias enxerga e vai lá e engole ele de novo. Eu concordo contigo que tem que se dar esse tamanho, mas eu acho que o tamanho é esse. É da crítica, é de considerar... Eu considero, por mais que o Diogo faça esse adendo de que a direção tem que contratar, sem dúvida nenhuma. Mas ontem quem fez a opção, quem planejou, e o César Fábio tem a informação que a diretoria participou desse planejamento, não dá, né? Tu chega em algum momento, claro que é a comissão técnica que decide, mas eu sou de uma época que o dirigente chegava assim, cara, mas olha só, quem sabe vamos conversar com o pessoal da fisiologia e vamos tentar fazer uma mudança, mas não vamos botar contra o Juventude, na casa deles, com um técnico que é bom taticamente, não vamos nos expor lá antes de um Grenal, não vamos correr o risco de ter algum tipo de problema. Eu só não quero fazer terra arrasada porque... ao mesmo passo que o Baldasso acha que é exagero, não. O Grêmio fazia 3, fazia 4, fazia 5, fazia gol com 5 minutos, fazia gol com 47. O adversário era fraco? Sim. O adversário era fraco, o Grêmio patrolava. Outro dia o teu time jogou com um adversário que é o pior do campeonato, sem treinador, que pediu para ir embora um dia antes, e ganhou por 1-0 com a calça na mão. Só queria lembrar que são coisas diferentes. De Juventude eu ganhei. Mas eu não quero entrar nessa, porque eu enxergo o que acontece. Não, eu também não. Não, é que tu quer tirar mérito do que o Grêmio vinha fazendo. Não vai, essa narrativa de crise não vai colar. Não é. É que vocês, por incapacidade de análise tática, vocês não perceberam que o grande momento do Grêmio, que se trata apenas do jogo contra o Monson e do São Luís, os adversários acharam que podiam enfrentar o Grêmio e saíram. Ao contrário do São José e a Avenida que eu enfrentei, que botaram 2 ônibus na frente da área. E sobre o que eu falei aqui, vocês perceberam como é que o JB abriu o programa? O JB disse rigorosamente o seguinte na sua primeira frase do programa: o Grêmio perdeu, mas tudo bem, tava com o time reserva. Esse é o pensamento? Esse é o pensamento? Foi uma força de expressão. E não é o pensamento do JB. Toda a imprensa do Rio Grande do Sul está tratando a derrota do Grêmio, onde está quase vindo a manchete, aquela que derrota maravilhosa. Tu gosta de transformar em tragédia o copo d'água que derramou no chão. Eu vou dizer, é isso. O João Batista não Filho... sair do 8 para 80. Eu vou dizer o seguinte, o João Batista Filho ficou horrorizado com o Inter, que ganhou do Avenida. E tá achando tudo bem o Grêmio perder pro Juventude. Isso diz tudo. Mas aliás, torcedora, mas vamos entrar nessa. Vamos tomar um pouco dessa pílula que ele tomou antes do programa. Mas daí nós vamos ficar louco aqui. Se tiver que ter perdido, perdeu no momento certo. Agora, se não ganhar o Grenal, aí nós vamos começar a botar lenha na lareira. Aí muda tudo. Né? Porque tudo aquilo que a gente esperava do Volpi, agora criou umas narrativas. É muito legal, Baldasso, pra gente que viveu os anos 90 ativamente, é muito legal ver essa nova geração. Vem um centroavante. Mas eu tô vendo aqui, o cara tem 5 anos de carreira, ele tem 2 gols, mas é um excelente pai de família. Tu já viu o Instagram dele? Ele tem um Instagram de casal e eles colocam todas as viagens. Não, vamos falar dele dentro de campo. O Thiago Volpi não pegou nada em lugar nenhum. Mas daí veio o João Batista, tu viu que o Chico Garcia falou? Exploda-se o Chico Garcia. Opa. O Chico Garcia tá lá em São Paulo. Me pareceu uma crítica. Quem sofre aqui no dia a dia sou eu com o Thiago Volpi. Por que ele não fez campanha pro Thiago Volpi ficar no São Paulo lá com todo mundo? Ele é goleiro que diminui em jogo grande. O Jean Carlos bate falta desde a época do Náutico. Aí o Jean Carlos ajeita a bola, ele tá de frente pro gol, ele tá a 30 metros. Vocês viram? Acho que foi o Joe que chamou a atenção. A barreira, que fica a 9,15 metros da bola, ainda estava fora da área. Olha onde é que estava o Jean Carlos. Aí o que meu goleiro faz? Pra bater.
A bola vai em cima dele, não, cima. Mas foi forte. Aí ele vai pra entrevista, depois a gente vai ver o que ele falou. E fica bravo. Mas ele elogiou o gol. Foi um gol muito bonito, o cara foi muito feliz. Não, e o pior de meu goleiro veio porque era bom com os pés. Primeira jogada que recuaram a bola pra ele foi driblar e quase entregou. Cara, nós precisamos de um goleiro bom com as mãos. O Volpi não jogou nada em lugar nenhum. Mas é aquela história. O JB quer comprar um carro. Deu problema com o carro do JB. Aí antes era do Baldasso, também vivia dando conserto. Antes era do Diogo. Mas eu vou comprar dele porque eu acredito que comigo o carro não vai falhar. Por quê? Cara, o Volpi erra o gesto técnico no lance do gol, cara. Ele vai com o braço errado na bola. Cara, isso é básico. Cara, isso é básico, básico. De muito longe, Baldasso. Tem razão. Eu quero comentar Isso me lembra, especificamente o isso Volpi. me lembra, isso me lembra. Ou vamos usar a camisa dele, o novo patrocinador, não vale bomba. Só vou, cara. Cara, só vou me lembrar aqui. É uma pena que eu vá me lembrar isso, porque a mim dói. O Paulo Vitor, numa Libertadores da América, tomou um gol muito Scarpa, parecido né? do Scarpa. Assim, a gente sabe o futuro do Paulo Vitor no Grêmio, né? E aí, tu concorda com o que o Bagé e o Diogo Rossi falaram? Houve falha técnica do Volpi? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal e até a próxima!